Movimento. Ao ritmo da sua vida. Então, sejam bem-vindos a mais um MantraCast, um programa apresentado por mim, Della Mantra, que faz parte da grelha da Rádio Movimento, uma rádio que se vê. E esta semana tenho como convidado o Eduardo Chiesi. O Eduardo Chiesi, que é um poeta visual que prende a imagem, a palavra, alterando-lhe a ordem, dando-lhe vários significados. A palavra que é algo que nos move. E a palavra é uma reflexão. E a palavra é algo que toda a gente tem, mas todos usam. Enquanto ando para a cova, apago as vistas à vista, anoto as pistas e penso na palavra e no seu valor. Começa com o sentimento, passa por vibrações e completa-se em vapor. Bem dizendo ou mal dizendo, dissipa-se aonde começou, no silêncio. A maior benção e maldição. Tudo morre quando já não é dito. Palavra é dúvida e resposta, é o início e o fim. Ela é amor e guerra, criação e destruição, universal e específico. Está em todos os cantos e entre os cantos. Antes de existir algo, existia a palavra. Será que ele a criou ou é sílaba? Antes de dizer palavras, será que elas falavam dele? Antes de criar o ar e o mar, Deus era mudo? Mundo e mundo, ela é dita como se ele fosse surdo. A palavra vem do fundo e procede a tudo a seguir. No fim, acabamos por falar com ele, mas a palavra é conveniente de seres retóricos. Talvez o idioma seja outro. Talvez a tenha perdido. Palavra tão pequena que faz parte de tudo e por imensidão tornou-se banal. Temos o poder, mas tiramos-lhe o valor porque ela não é moeda. Temos o saber, mas tiramos-lhe o sabor porque ela é artificial, insustentável. Só sai entre a costela e a goela. O homem morrerá quando não existir palavra. A palavra morreu quando formou falácias. Deus perdeu poder quando se tornou apenas palavra extinta, escrita pelo vento. Isto é um poema meu, Della Mantra, e começo a emissão por pedir ao meu convidado, que também é um poeta, a recitar ou a refletir o que vier-lhe na gana, meu convidado. Olá, boa noite. Antes de mais, obrigado, Della Mantra, pelo convite. Obrigado. É uma honra estar aqui, porque és uma pessoa dinâmica, não é?
que não espera pela palavra, mas age, não é? Ela transforma a palavra em ato. E muitas das vezes nós, artistas, poetas, autores, ficamos à espera das palavras dos outros, ficamos à espera da ação do outro, não é? De uma editora, por exemplo, que nos promova, que nos edite os nossos livros, mas tu provas que não, é? Com as tuas ferramentas, com aquilo que tens, consegues pôr a palavra em ação. Não é? Acho que isso é muito importante. Obrigado, então. Sim, obrigado. Eduardo Chiesa, que é um poeta visual angolano de raiz, frequentou a Faculdade de Direitos da Universidade de Lisboa, é licenciado em Filosofia e mestre em Cultura e Comunicação pela mesma universidade. E desde 2007 começou em formato de blog, e posteriormente começaste a página do Facebook, a página esta que chama-se Paradoxos, e desde então partilha poesia visual e reflexões. Para Eduardo Chiesa, a escrita e a fotografia servem, sobretudo, não para imobilizar instantes em pedaços de papel, mas para acompanhar a trajetória da poesia na sua fuga do papel para outros suportes, tais como pedras, bocados de madeira, tijolos, parafusos, esferovite, fósforos, botões, folhas, areia e entre outras coisas. E começo por perguntar-te, porque lá está, a palavra sempre fez parte do teu percurso, mas a poesia visual do percurso profissional, mas a poesia visual diverge um bocado. Queria perguntar-te como é que começou essa aventura ou esse gosto pela poesia e pelos visuais. Olha, usaste aí um verbo interessante que é o diverge, né? Divergir. E a poesia visual, ela tende a divergir, no sentido em que tende a criar rupturas, tende a ser ressignifica, não é? Ressignifica, tenta transformar aquilo que nós conhecemos, não é? E que tem apenas, claro, um significado, ela tende a dar mais significados do que apenas um só, não é? Por isso é que ela é polissémica, não é? Por isso é que ela usa vários recursos, como o som, a imagem, o vídeo, as novas tecnologias, não é? E não apenas a palavra. Agora, a tua pergunta, perdi-me um bocado. Pergunta inicial. Como é que começou essa aventura na poesia visual, visto a tua formação académica? Tem a ver com a palavra, como é óbvio, mas a poesia visual. Sim. Não, começou espontaneamente. Não houve um dia em que eu, ok, a partir de hoje vou fazer. Não. Começou espontaneamente, fui descobrindo, fui lendo, fui pesquisando e descobri que sim, que claro, a minha marca seria através da poesia visual e não através da poesia convencional. Mas lá está, fui passo a passo, paulatinamente e tal, e depois fui descobrindo e disse, olha, se calhar consigo fazer isso. Então fui explorando cada vez mais. E até hoje. E a brincadeira com a palavra também veio desde cedo, ou só com a poesia visual é que... Ou as inspirações, aliás, para a criação é que... Porque eu noto isso na tua escrita, brincas muito com a palavra. Cortando uma palavra em sílabas, ressignificando-a. Lá está. Isso é engraçado porque também lá está, é uma brincadeira, não é? Brincadeira, cadeira, não é? Pode ser um brinco, não é? Quer dizer, lá está um brinquedo. Não, porquê? Porque a palavra tem de ser um brinquedo. A palavra não pode ser só aquela coisa séria, muito trombuda, muito carrancuda, não é? Ela deve ser um brinquedo, deve ser uma espécie de plasticina, não é? Algo moldável, algo que é flexível, algo que nós podemos, lá está, ressignificar a partir de uma palavra, criar outras palavras. E muitas das vezes, numa só palavra, nós encontramos um mundo de palavras, um mundo de possibilidades, um mundo de outras opções que não só aquela que nos é apresentada. Não é? Através da tua página, o Paradoxos, tens vários vídeos a exemplificar isso. Por exemplo, recordo-me de um vídeo em que dizia tempo e uma seringa. Sim. E através do tempo ias mexendo as palavras Sim. Fazia exercício bastante engraçado. E muitas vezes basta apenas trocar a ordem da papalavra, né? Para tu descobrires palavras palavras novas. Não são bem palavras novas, são palavras que estão lá, ocultas, não é? Estão lá de uma forma latente, não é? E que o autor pode descobrir, não é? Pode desgravatar a palavra, pode esmiuçar a palavra, não é? Fragmentá-la em várias palavras, em várias letras. E depois tu descobres de repente uma outra mensagem, não é?
Estava ali. Yeah. Sim, senhora. E faz um ótimo trabalho. Eu gostava de declamar, recitar, ler aqui um pequeno texto teu que partilhaste há uns dias atrás. Texto este que chama-se Finituridade. Finituridade. Se há coisa que não deseja ninguém é descascar as nuvens, como se laranjas fossem gomos de chuva descendo pela espinha, dor, sal do mar. Isto é só poesia, eu sei. Morde na minha boca as palavras que se calam nos teus lábios carmudos. Água-me a sede desse doer tão doce, sim. Isso mesmo, molha-me. Traz-me um copo cheio como se tivesse soluços no olhar. Lavra, cultiva-me. Serpenteia os sentimentos. A respiração e a folha em branco em cima da mesa. Não sei porquê. Acho-te mais poética com o cabelo desarrumado. Enquanto os braços se renderem aos sonos que trazem colados no rosto. Apanhas pegadas espalhadas pela casa. Amor, pega-me ao colo com a força da tua vontade. Não quero amarrotar o chão com os meus passos. Se os caminhos continuarem a passar do que nos vale ter tanta pressa? De que me vale, amor, tocar a sílaba tónica por entre os dedos ou manchar lençóis com silêncios em contrabaixo ou chamar pelo teu corpo para me ajudar a desmanchar a cama? Enquanto escrevo isto, contagia-me com as tuas asas. Voa-me todo de uma vez ou cai a pique no poema côncavo que cavo aos poucos. Porque se há coisa que não deseja ninguém é ter insônias na voz e engolir o timbre dos búzios em dó menor. Enquanto esta carta tiver a data de ontem, não coloques vírgula na alma, nem na poesia. Semeia o sol por dentro para bronzeares a epiderme do coração. Semeia-o na fundura das nuvens já descascadas e nas pedras que se tornaram corpos e nos versos que escrevi baixinho para não adormecer e nos semáforos inapagados iludindo a cidade, enquanto as memórias recuam ao presente. Deixa cair o vôo das palavras e da poesia aos que deixam folhas em branco por não conseguirem terminar o sentimento. Por hoje, finito-me. Sim, senhora. Sim, senhora. Grande leitura, pá. Grande texto, digo-lhe já. Yeah. E, Eduardo, sendo um homem de palavras, gostava de perguntar-te qual é a tua palavra, numa imensidão de palavras, se tivesses que escolher, qual seria a tua palavra-chave e qual é a sua correlação com a criação? Uau, pergunta... Não, tenho várias palavras de eleição. Lá está, há uma imensidão de palavras. Mas assim, de repente, escolheria... Mas deixa-me dizer o seguinte, que é, muitas das vezes nós desgastamos as palavras. Há palavras, por exemplo, como amor, saudade, etc. São palavras que se vão desgastando pelo uso, ou pelo mau uso que fazemos delas. Sim, não é? porque perde-se a intenção. A intenção, a função, o significado. Bom, O amor não é uma coisa que se deve se usar muitas vezes. é, exatamente. Porque senão depois desgasta-se, depois fica uma coisa banal, não é? Pronto. Mas a minha palavra, talvez metamorfose, transformação, essa capacidade que nós temos de nos transformar, mesmo com situações adversas, não é? Acho que essa capacidade que nós temos de transformar as coisas negativas em positivas, por exemplo, acho que é forte, não é? E metamorfose acho que define bem aquilo que eu... Que fazes sim, tenho até vindo com a a tentar poesia visual, exatamente. E uma palavra gira também, metamorfose. É uma palavra forte. E tem amor no meio também, não é? Morfose. Não é? Lá está. Exatamente. Eduardo, como a palavra pode mudar o mundo?
A palavra, a palavra nem sempre pode mudar o mundo, não é? A palavra nem sempre. Ou seja, o mundo vai mudando, independentemente das palavras que nós tenhamos, independentemente disso, o mundo está em constante mutação, está em constante mudança, com as nossas palavras ou com os nossos silêncios, não é? Acontece é que a palavra não pode ficar restrita ao livro, não é? É preciso que a palavra, lá está, se torne palavração. Palavração no sentido de palavra mais de ação, não é? E aquilo que eu chamei de poesia, chamei, por exemplo, de poesia-ação, não é? Poesia só faz sentido, ou seja, a poesia só muda o mundo se de facto ela se transformar em gesto, em ato, não é? E não ficar restrita ao livro, ali na estante, muito bonitinha. Quer dizer, Por acaso, uma das minhas as perguntas que eu tinha aqui era se a palavra. Aliás, a palavra tem valor sem ação. A palavra, ela em si é ação, não é? A palavra em si, ela própria já é ação, É um não é? ato. E às vezes é curioso que não precisamos de muita ação para comunicar, não é? Para criar impacto no outro. Às vezes uma só palavra é suficiente, não é? Acho que ela tem esse potencial de ato, a própria palavra. Mas uma coisa que eu noto muito nos autores hoje em dia é que ficam apenas pela palavra, não é? Tu vês aqueles, por exemplo, aqueles poetas, autores dos prémios literários, os mais conceituados, muitas das vezes essa posição que eles ocupam faz com que fiquem à sombra da bananeira, não é? Ou seja, faz com que, bem, eu cheguei aqui e ficam apenas pela palavra. Percebes? Já não põe a palavra em Se ato. calhar isso vem do desgaste que estavas a falar há bocado, não? O desgastar tanto a palavra que se calhar tira-lhe o significado ou, não sei, a gema. Sim, o âmago, a essência, não é? Exato. Também. Mas eu acho que, sobretudo, vem de um certo egoísmo nosso, não é? De um certo, um certo egoísmo, de um certo egocentrismo, não é? Em que faz com que, muitas das vezes, ficamos na nossa redoma, ficamos na nossa concha, não é? E criamos os guetos, criamos os grupos, não é? Quando a poesia nos ensina o contrário, não é? E a poesia só pode mudar o mundo se o mundo de cada um de nós também estiver mudado, não é? Se soubermos mudar o mundo individual de cada um de nós. Caso contrário, ficaremos apenas pela palavra e o mundo continua na mesma, com o mesmo egoísmo, com o mesmo individualismo, que muitas das vezes vejo naqueles que deveriam dar o exemplo, que são quem? Os poetas, por exemplo, os autores. E há aqui esse paradoxo de as pessoas que deveriam dar criar essa mudança, não é? Criar tipo um governo de poetas que pudesse mudar alguma coisa, estás a ver? Eu vejo muitas vezes remetidos assim, cada um no seu espaço, um espaço de elite, não é? Já não convivem, não vão, por exemplo, sei lá, eu vou-te dar um exemplo mais prático. Imagina, por exemplo, um poeta ganha, sei lá, um prémio de 20 mil euros, por exemplo. Não, metade desse valor, por exemplo, metade do valor ser, por exemplo, distribuído para Fazer eventos. de caridade, de ajuda, de apoio nas escolas, etc. Não. Ou seja, é como se também no mercado da poesia vemos exatamente o mesmo que vemos noutros mercados, mercados mais capitalistas. Sim. Há sempre um grupo que faz da poesia não uma mudança do mundo, mas uma mudança do seu próprio mundo interior, estás a ver? E já não partilha com o outro, já não. Não sei se expliquei bem. Explicaste. Não. Obrigado pela tua resposta. Mas no fundo é isso, a palavra só muda, a poesia, a palavra só muda o mundo se de facto se transformar em ação. Não é? Se ficar apenas restrita ao nosso egoísmo, ao nosso ego, não é? A nossa vontade de mostrar aquilo que escrevemos, aquilo que fazemos, não muda nada. Não muda. Sim, concordo plenamente. Eduardo, pronto, nasceste em Angola e vieste cá muito cedo, fazendo parte se calhar, da primeira vaga de migrações após o 25 de Abril. E sei que desde então não, mas desde que te formaste e que és a pessoa que és hoje, também estás envolto em várias intervenções sociais, até fazendo parte de uma associação, Sim. a Associação de Apoio ao Estudante Africano e Comunidades, certo? Sim. Gostava de perguntar-te como é que surgiu a associação e como é que esta mesma ajuda as comunidades africanas, principalmente na nossa metrópole, em Lisboa. Não, a associação surge de uma vontade de nós ajudarmos as nossas comunidades, não é?
imagina, por exemplo, crianças, jovens em bairros sociais ou famílias destruturadas e enfim, que passam por dificuldades, não é? E é engraçado que eu, durante muito tempo, também fui ajudado pela escola, por exemplo, estudei, tinha o SAS, na faculdade tive bolsas de mérito social porque estava desempregado, não tinha guito, e foi a faculdade que me ajudou a fazer a minha formação académica. Pá, e depois sinto também na obrigação de chegar a um certo nível, não é? Podendo eu também ajudar outros também a estudar, acho que assim, é uma grande satisfação. É uma grande satisfação. Então a associação surge nessa sequência, não é? De malta que foi ajudada e de repente, não é? Também pode também ajudar outras pessoas também. Sim, algo bastante digno. A associação tem um sítio físico? Tem dois sítios físicos, no Lumiar, a Machoeira, e pronto, e lá é onde desenvolvemos a nossa atividade. Sim. Até pouco tempo é que descobri que éramos vizinhos. Sim. Já vivo na Meixoura desde 2002. Não, mas deixa-me só dizer-te que Desculpa. talvez muito mais poesia é estarmos aqui, estás a ver? Isso é um ato poético, estarmos aqui. O teu convite é um ato poético. E, por exemplo, fazer parte de uma associação que ajuda outras pessoas também em dificuldade é poesia, não é? É essa mudança do mundo que falávamos há pouco, estás a ver? Não basta escrever um poema e ficar no livro, mas é fazer com que o poema, lá está a poemação, não é? Seja esse gesto, não é? De atenção ao outro, não é? Uma atenção ao outro, um olhar ao outro também. Isso para mim é poesia. E é isso que os poetas deviam fazer mais, não é? É isso que, lá está. Porque é uma pergunta que já ouvi várias vezes. A poesia muda o mundo, não é? É isso que os poetas deviam fazer, exatamente. Também fazer voluntariado, por exemplo, estar ali no bairro social e não ficar só lá em cima no pedestal, estás a ver? Poeta e tal, mas não é? Isso não faz sentido para mim. Tem que vir cá em baixo aqui. Não? Concordo plenamente. Não. Eduardo, tendo feito um bocado de pesquisa sobre esta pessoa que eu tenho aqui à minha frente, noto que há uma não é uma palavra recorrente, mas é uma palavra forte na tua pessoa, a reclusão. E pergunto-te, para ti, o que é a reclusão? A reclusão é... reclusão. Eu falo muito da reclusão porque houve um período da minha vida, né? Um período da minha vida em que eu estive recluso. Não é? Isso, claro, foi o período em que eu mais criei, mais produzi poesia. Não é? E foi o momento, claro, onde a poesia me transformou. Onde ela me reabilitou, onde ela me fez aprender muita coisa, não é? E fez aprender que a vida pode ser adversa algumas vezes, mas também se tivermos a tal capacidade de metamorfosear, não é? Acho que podemos dar a volta por cima, não é? E reclusão é uma palavra que eu uso muitas vezes no sentido metafórico, mas tem um sentido real e bem concreto, mas que o que importa dizer é que, de facto, pode-se transformar um momento de reclusão num momento de liberdade, não é? Em que também podes libertar os outros. A reclusão não tem obrigatoriamente que ser solidão. Pode ser liberdade, como... Sim. Aliás, nós valorizamos mais a nossa liberdade sabendo o que é essa reclusão, não é? O silêncio, o não poderes falar, o não poderes gesticular à vontade, não é? Então tu aí passas a revalorizar a liberdade, sem dúvida. E para mim foi uma fase de aprendizagem, sem dúvida. Sim. Tem sido, até hoje. E Eduardo, consideras-te uma pessoa inspirada? Aliás, pelo conteúdo que tu tiras cá para fora constantemente, diria que és uma pessoa bastante inspirada. E gostava de perguntar-te, na tua opinião, qual é a origem da inspiração? É um sentimento ou é uma fórmula? Nem sempre somos uma pessoa inspirada, nem sempre. Tem os meus momentos também de gestação, não é? Tipo uma espécie de gravidez em que tu vais, estás ali... Para criar é preciso vivenciar. Lá está. Vivenciar. Vivenciar. Para criar o conteúdo, lá está, como estávamos a dizer, sem ser só palavras, ser algo com consumo. Sim. Não, faz sentido. É preciso experienciar, lá está. É preciso
Aliás, é isso que eu faço, é tornar a poesia também experiência, não só expressão estética, expressão artística, mas experiência, vivência, não é? Tu vivenciares sensorialmente a poesia. Imagina, eu fiz um poema em que mergulhei, não é? A 10 metros de profundidade, ou seja, é algo sinestésico, estás a sentir, estás a vivenciar tudo. Não é só aquilo que se escreve, mas é aquilo que se vive, estás a ver? Então é assim, de facto, uma experiência, não só uma expressão. Agora, a tua pergunta foi no sentido, já me perdi outra vez. O que é a inspiração para ti? Pá, a inspiração é trabalho, sobretudo trabalho. A inspiração é trabalho, é pesquisa. É metódico? Não é metódico, não. Eu não sou metódico, não sou. Aliás, o método que corta a tua criatividade. Em arte, pelo menos o método, acho que condiciona a tua criatividade, porque estás ali entre palas, não é? Ficas meio formatado. Então acho que o segredo é tu não teres um método e deixares a inspiração, ou seja, isso não sei o quê, mas a inspiração fluir de uma forma indisciplinada, não é? Estás a ver? Não uma forma condicionada em que tens, ok, agora vou acordar de manhã, vou escrever e depois passo ao limpo, não. E repara, por exemplo, é tão indisciplinada a criação que tu vês, por exemplo, o mesmo poema que tu escreves hoje, pá, se deixares a marinar em banho-maria, amanhã se calhar terá um outro significado, estás a ver? E a dica o objetivo é tu reescreveres, corrigires, não é? Ou seja, errar, depois reescrever, melhorares, e não, por exemplo, teres aquela pressa de escrever e publicar. Sabe? Aí vai dar geneira. Porque, sei lá, passar uma semana vais ver, "Ih, cara, eu fiz isso, que fónix, eu fiz isso." Não, então deixa a cena amadurecer, não é? O método é exatamente esse, é amadurecer e depois sim publicar. Sim, sim. Yeah. Eduardo, pronto, como disse na apresentação, tens uma página que tem bastante sucesso, porque lá está, é seguido por milhares e milhares de pessoas. Sim. Eu gostava de perguntar-te, para ti, o que é o sucesso? Tens perguntas? Uau, o que é o sucesso? Mas com calma, sim. Não, tranquilo. Deixa-me... Não, o sucesso é pobreza, sabes? Sucesso é pobreza. Sucesso é pobreza. Em que sentido? Porque o sucesso... Um homem que é um homem de sucesso? É um homem que tem dinheiro, que tem boas casas, é um homem que estudou, que chegou a um nível de vida... Estatuto social e tal. E muitas das vezes não se dá... muitas das vezes... por exemplo, aquele indivíduo que faz voluntariado, por exemplo, isto é sucesso? Não sei. Não é? E porquê? Porque sucesso é o capital. Estás a ver? Mas é aquilo que nos torna pobres. Não é? Por isso, para mim, o sucesso está muitas das vezes ligado à pobreza. Porque quanto mais atingimos o tal estatuto social e económico, mais pobres nos tornamos. Menos sensíveis, menos empáticos nos tornamos. Por isso acho que a palavra certa devia ser progresso. Não sucesso, mas o progresso enquanto evolução coletiva. Ou seja, não sou eu que tenho o meu sucesso individual, mas é algo mais comunitário, mais coletivo. Para ti, o sucesso é o progresso, lá está. Evolução, é tu ampliares os teus... estás a ver? Ampliares a tua consciência, por exemplo, social. Estás a ver? Não apenas ampliares-te economicamente. Então, vivemos numa sociedade em que, lá está, o sucesso muitas das vezes é divergente do progresso. Não é? Um indivíduo que tem uma onda fixe, não sei o quê, apesar de ter sucesso, ou seja, tem um sucesso humano, mas não é valorizado. Não é? Nós valorizamos muito mais o sucesso material do que esse progresso humano. O que é pena. Não é? Acho que devíamos estar a falar mais em... Se bem que deixa-me dizer-te o seguinte, em poesia nem sequer se devia falar em sucesso. O que é um poeta de sucesso? É um poeta que vende, não é? Um poeta que vende, um poeta que chega às massas, é um poeta que... Conhece as pessoas certas. Conhece as pessoas certas, conhece os caminhos e as cunhalidades, as cunhas, não é? Cunhalidades certas, e é um poeta de sucesso. Mas o mesmo poeta de sucesso é o que se fecha na sua redoma, estás a ver? Tem um prémio e tal, não sei o quê, mas não vai lá abaixo, não desce cá a terra para conviver com os homens, não é? com a malta. Então, um poeta de sucesso será aquele que saber valorizar a poesia, estás a ver? E não apenas valorizar o preço da poesia, estás a ver? Não sei se estou... Não, mas isso é real. O que é uma obra de arte de sucesso? É uma obra que tem um custo, um preço. Quanto maior for o preço da obra de arte, uou, não é? Infelizmente é assim.
Concordo, meu amigo, concordo. Yeah. Eduardo, sendo tu uma pessoa que experimenta bastante na sua arte, porque a arte visual depende muito da interpretação, e gostava de perguntar-te qual é, pelo menos falando a nível de criação, qual é o teu maior medo? Meu medo? Boa. O medo é tramado. É uma coisa constante? É uma coisa. Não, porque o medo pode ser ao mesmo tempo uma defesa, pode ser algo que te condiciona, mas pode ser algo que te liberta, pode ser algo que evita tu cometeres alguma cena. Estás a O ver? medo, diria que é uma porta. Pode ser uma porta, sei, pode ser uma porta, e pode ser a porta que nos demonstra que afinal não precisas ter medo. Não é? Tu abres a porta e vês, espera lá, afinal. vazio. Não há. Mas o meu maior medo é. Acho que o meu maior medo é o medo de todos nós, não é? É o medo de terminar, é o medo da finitude, não é? É o medo do fim, mas também é um medo que nos motiva, não é? Que nos mostra que a vida é para ser vivida, nós estamos cá para aproveitar ao máximo, né? Para usufruir, para partilhar. Por isso é um medo que nem sempre me condiciona, né? Mas é uma alavanca ao mesmo tempo. Mas tenho vários medos. Eu tenho vários medos. Bastantes. Mas se pudesse escolher um, qual seria o medo? Se eu pudesse escolher, eu não escolhia nenhum. Não escolhia nenhum. Não, mas um medo é. É o medo. É o medo medo de perder a família. É o medo de perder a família. É o medo de perder aqueles que eu mais amo, não é? Aqueles que são para mim o meu combustível para a vida. Isso é um medo, sim, isso é um medo constante, sim. Pensas muito e é no um medo fim? também. Como? Pensas muito no fim? Não penso no fim. Estou sempre a principiar, estou sempre a começar, estou sempre a reiniciar. Mas olha, agora lembrei-me de um outro medo, que é o medo de perder essa consciência. Não estar aqui contigo, estar vigil, estar dinâmico, estar. Isso é um medo real, é um medo real, é um medo real por acaso. Muitas vezes ficamos assim meio perdidos e isso é um medo real por acaso. Ficar assim meio. Não com essa consciência de mim mesmo, não é? E dos outros. Isso e ficares dependente de alguém para te. E quais são as tuas ações para contornar esse medo? Olha, ações. Não é esquecer. Não é esquecer o medo, mas é enfrentá-lo. Aliás, eu tenho uma cena que é. Mudar de medo é ter medo de mudar. Porque muitas das vezes nós, ao longo da vida, vamos mudando de medo, mas não nos vamos mudando nós próprios. Ou seja, não nos mudamos estruturalmente. Então vamos apenas fugindo do medo e vamos mudando, vamos de medo em medo, para fugir ao medo em vez de enfrentá-lo. É engraçado isso. Não, isso é um tema forte, o medo. O medo é um tema, cuidado. E é um tema muito recorrente até no meu trabalho. E é através uma espécie de catarse. Né? Tu falas sobre o medo e ao falar dele estás a enfrentá-lo, estás a pôr cá para fora. Não estás não estás a fugir, não estás a... Eduardo, será que, aliás, não sei se tens alguma coisa na cabeça em que queiras partilhar, um pensamento teu, uma reflexão ou um poema? Ou então também posso ler aqui, estive a retirar algumas coisas. Eu não te passo a palavra. Sim, no início disseste-me que preferias que lesse, mas... Eu a ler sou uma... Não digas isso. Mas pronto, tenho aqui um regulamento. Ok. Um regulamento aos praticantes do sonho. Artigo 1. Não estaciono o coração em becos sem saída. Demoro o tempo estritamente necessário para largar despedidas ou carregar abraços. Artigo 2. Se beber com o intuito de se lavar por dentro, não conduza. É quase impossível dar banho ao pensamento sem molhar a lucidez. Artigo 3. Antes de atravessar a realidade, pare, escute e olhe. Certifique-se que não existe ilusões em contramão. Descalce os caminhos que já não lhe servem. Caminhos são sapatos que a terra nos oferece para descalçar realidades. Artigo 4.
Não abra a boca a beijos desconhecidos, especialmente aos conhecidos que se fazem desconhecer. Artigo 5. Evita adormecer em sonos usados. Cansam mais do que subir o infinito a pé. Artigo 6. Seja mais sonhamor e menos sonhador. A dor não faz falta, cria ausências. Artigo 7. Nunca faça amor em locais proibidos, salvo em legítima defesa da saudade. São brincadeiras. Ótimo texto, devo-lhe dizer. E pronto, lá está, tem muito essa brincadeira, os artigos e etc. Sim, Podes-me sim. falar um bocado do processo criativo deste poema? Obviamente, os artigos são leis, por assim dizer. Sim. Eu tenho uma cena que é muitas vezes pegar em modelos, textos, modelos, não é? E depois transformá-los em poesia. Imagina, sei lá, um artigo, por exemplo, de uma sentença de um juiz, então transformar isso em poesia, uma receita culinária, por exemplo, né? E poetizar ou poetificar esse texto que é mais neutro, é mais frio, uma sentença, né? Quer dizer, é uma coisa assim mais não tão poética. E depois gosto de explorar esses textos apoéticos, torná-los poéticos. E daí esse é um exemplo. Esse é um exemplo. No fundo, lá está, é explorares a palavra, não é? Veres, investigares, não só ser aquele poema, o soneto, por exemplo, que estás ali limitado àqueles versos, estás a ver, aquela quantidade de material textual, e explorares, reinventares o texto, reinventares a palavra, não é? Ressignificar, lá está. Exatamente. Isso para mim motiva-me, inspira-me bastante. Yeah. E Eduardo, na vida, na longitude que ela tem, o que te traz mais gratidão? Mais gratidão é saúde, sobretudo a saúde. Sobre a saúde, a inspiração também, seja isso se for. O que é que seja. Mas é saúde, sobretudo a saúde. O estar aqui, a vida, no fundo, não é? O podermos partilhar, o podermos. É a vida. A vida, Sou muito o grato. estar vivo é o que te traz mais gratidão. Sim. A liberdade também. As pessoas que têm estado comigo, né, ao longo desses anos todos, os meus familiares, os meus amigos. Não amigos de Facebook, não amigos daqueles está-se bem. Não, mas os amigos mesmo que estão lá na hora H. Não é? Esse sim, trazendo muita gratidão, sem dúvida. Sem dúvida. Quer dizer, também há amigos do Facebook que são amigos de sangue, mas há pouco falavas, por exemplo, Eduardo, tens uma página com vários seguidores, não é? Muitas vezes aquela pessoa que te segue não te segue com essa O intuito de amizade. segue enquanto tu dás um trabalho, mostras um trabalho que a pessoa aprecia e gosta, não é? A partir do momento em que tu falhas, a partir do momento em que tu cometes um lapso, um erro, deixa de ser um seguidor para ser um perseguidor, para ser e segue-te enquanto pessoa que não segue, mas torna-se de facto um seguidor. Mas está, seguidor, não é? Estás a ver? Fazeste, eras tão isto, eras tão aquilo, e fazias umas coisas giras, agora já não fazes, ou cometeste um erro naquela palavra, cai-te em cima, não é? E isso acontece muito nas redes sociais. Sei como é que isso é. E se a vida é feita de erros? Eduardo, qual foi o melhor conselho que já recebeste? O melhor conselho... foi um conselho... Tive aí uns 3 conselhos fundamentais da minha vida, que mudaram... sei lá... lembro-me, por exemplo, no momento... Lá está, nesse momento de reclusão, em que eu voltei a estudar, por exemplo, em que eu sentia-me um bocado perdido, sem objetivos na vida, completamente alienado. E ter voltado a estudar, ter voltado a agarrar a vida com pelos, não é? Foi de facto das coisas mais importantes que me aconteceu. Sim. Essa reclusão foi... A minha pergunta era qual foi o melhor conselho que já recebeste?
O melhor conselho que eu já recebi, lá está, é não desistir, é não perseverar, ou insistir. Mas foram vários. Agora, se de repente, custa-me assim nomear um dos conselhos. Mas foram vários conselhos, foram vários. Foram, não te consigo assim, de repente. Sim, é uma pergunta muito aberta e Sim, 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 sim. Mas lá está, mas o melhor conselho que nós podemos dar ou receber é exatamente essa perseverança, não é? Essa luta pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos. E acho que é fundamental, é um bom conselho para dar e receber. obrigado pela tua resposta. Mas foi difícil, estava aqui a patinar. É, Não tem problema. E desta resposta que espontâneo. feita Sim. espontânea, exatamente. Eduardo, eu gosto sempre de fazer um exercício com os meus convidados. E gostava que descrevesses-me o teu dia perfeito, começando pela reinvenção. O dia O teu perfeito. dia perfeito, começando pela reinvenção. Começando pela reinvenção. O dia perfeito o dia perfeito tem que haver poesia, para já, não é? Tem que haver poesia, tem que haver. Às vezes não há, às vezes pode ser um dia que não tenha poesia. No teu dia perfeito há perfeito também. poesia e essa poesia é reinventada. É sempre reinventado, é sempre. Acho que estou sempre a reinventar o dia, ou a reinventar os meus defeitos de forma a aperfeiçoá-los, ou a reinventar as minhas dores, os meus vazios. E um dia perfeito é um dia em que eu me sinta feliz, sinta porreiro, sinta que estou bem, sinto que não tenho nenhuma dor que me incomoda, nenhum pensamento, nenhum fantasma, nenhuma sombra também que me atrapalha esse equilíbrio. Acho que é um dia perfeito. Isso é um dia perfeito. Não é um dia assim luxuoso, com grandes aventuras, mas é um dia que, pelo menos, não sentir qualquer incômodo, acho que já é muito bom. Já passa a ser um dia perfeito. Yeah. Num dia perfeito estás leve e as palavras são reinventadas. Sim, não há sim, dor Sim. e estás pleno. Sim. Um dia perfeito, não há dor, boa. É um dia em que eu consigo metamorfosear a dor. É um dia perfeito, pode ser um dia em que eu consiga ressuscitar as coisas mortas que estão dentro de mim, não é? Um dia perfeito pode ser um dia em que eu consiga partilhar um pouco das minhas cenas, não é? Desse meu desespero criativo com o outro, não é? E depois recebê-lo maior ainda, não é? E muito mais belo. Um dia perfeito pode ser um dia em que, sendo imperfeito, eu consiga torná-lo, reinventá-lo. Um dia perfeito pode ser tanta coisa. E pode ser uma coisa muito simples. Um dia perfeito pode ser algo muito simples, em que estás com um amigo, estás com uma dama, estás com a família, estás numa festa, estás com um livro e estás livre. Pode ser muita coisa. Um dia perfeito estás com um livro e és livre. E és livre. Um dia perfeito, qual é o livro que tens? Eu tive vários livros. A cidade é um livro, né? Estás a andar pela cidade, é um livro, tem um livro aberto. Estás a ler as pessoas, ler os caminhos, a cidade pode ser um livro. Mas o meu livro, tenho vários livros, A Insustentável Leveza do Ser. É um livro que eu li lá no momento de reclusão e que me transformou também. É um livro que muita gente e tal, mas para mim tocou. E isso é importante as pessoas perceberem, não é? Que às vezes há os livros bons, os livros de qualidade. Mas o que é qualidade, afinal? Não é? A qualidade é aquilo que tu percebes. Na maior parte das vezes só tem que conter as palavras certas. A palavra certa. E muitas das vezes nós, ao fragmentar a palavra, há quem diga, por exemplo, Eduardo, aquilo que tu fazes não é... Porque tu fragmentas a palavra, estás a simplificar a palavra. Eu vou buscar, mas é aquilo que me importa. Num livro inteiro, se só uma frase é que me interessa, é aquilo que me toca. Não é? E às vezes um livro se resume a uma só frase, que é aquela que te transforma. Uau! Li esse livro inteiro, mas essa frase aqui... E é isso que importa. E o resto é... Mas há quem pense o contrário, não é? Porque não, o que importa é o livro. Tens que ler o livro todo. Porquê? Se aquela palavra é que me interessa, se aquela palavra é que me transforma, me reabilita, me dá essa vontade de continuar a ler. Estás a ver? Para mim
Estás a perceber? Então e é essa a força da palavra, não é? É tu descobrires numa só palavra um livro de possibilidades, um livro que te livra, não é? E que te dá vontade de ler, de explorar, não é? E por isso, é exatamente por isso é que eu agarrei mais citações, as frases, agarrei-me, salvo seja, mas exploro muito essa vertente de citação, de aforismo, não é? De dizer muito em pouco. No fundo é isso, tens ali um livro inteiro, blá, 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 não, mas queres aquela palavra, queres aquela frase. É ela que te move e comove, estás a ver? E é nesse sentido. Mas a tua pergunta era, já me esqueci. No teu dia perfeito, para descrever o teu dia perfeito, começando sim. pela reinvenção. Mas pronto, já fizeste o exercício Sim. e acho que deste uma boa resposta. Yeah. E Eduardo, o tempo corre, o tempo passa. É poesia. E gostava de perguntar-te, para quem esteve a ouvir, onde é que nós podemos ver mais da tua arte? Vais participar em algum evento no futuro? Quais são as instituições onde tu andas a intervir, por assim dizer? Eu vou não tenho uma agenda, não tenho. Eu sou muito irregular. Vou fazer as minhas cenas, estás a ver? Faço porque gosto, faço porque não tenho uma editora que me diga, olha, nós amanhã queremos um romance, ou no próximo ano queremos um livro de poesia. Não. Faço porque a poesia me preenche, me engrandece interiormente, mas não tenho nenhuma agenda, não é? Estás a ver? Não tenho nenhuma agenda. A maior parte do meu trabalho pode ser encontrado essencialmente na internet. O que internet Na página Paradoxos. A página Paradoxos, que é o meu livro aberto. Muitas das vezes as pessoas perguntam, mas Eduardo, tu não tens nenhum livro, pá. Quando é que lanças um livro? Mas eu não preciso lançar um livro. Portanto, não é o objetivo teu. Não é o Pelo menos objetivo não meu. tens uma pressão quanto a isso. Não tenho, lá está. Essa pressão condiciona-te. O facto de tu queres tanto lançar um livro, tanto que o poema saia ali a ferros, condiciona-te. Corta o teu poder criativo. Então estou tranquilo, vou publicando, vou partilhando, sem interesse do lucro ou do retorno que daí possa advir. Porque muitas vezes nós pensamos no livro porque para viver através do livro, não é? Para que o livro possa nos dar alguma vida, alguma posteridade. Não é? Marcar o tempo e espaço. Sim. Ou seja, é aquela história o poeta morre, mas o livro fica, a obra fica. Mas é mentira, porque basta veres que muitos poetas e autores que já faleceram viveram apenas 15 dias através da obra, porque depois também foram esquecidos, não são lidos. Então, o poeta ou o autor só vive através da sua obra quando é lido. E a malta não lê. Os livros estão lá na estante, pronto, estás a ver? Depois, com o tempo, vais percebendo que, afinal, tu, mesmo tendo uma obra, acabas por ser esquecido, não é? Ou então acabas por ser lembrado apenas para fins lucrativos. Tu vês, por exemplo, o caso do Fernando Pessoa, não é? Ele vive através da obra, mas porque há malta que está ali a explorar a vida ou a morte dele. Não é? Está ali a esgravatar a morte dele. Em vida não aproveitou. Claro, malta que em vida não nem sequer usufrui do seu talento, daquilo que deixa, mas depois vêm abutres que vão explorar a morte, não é? para terem lucro. Por isso, isto não é viver através da obra, é apenas... Por isso, o importante é nós partilharmos enquanto cá estamos, estás a ver? Não pensar no livro ou naquilo que o livro nos possa dar depois de morrermos, porque o que é que eu sou? Um gajo morre, o que é? Não é nada. Já não sou eu. Como? Somos pó. Somos pó. E somos pó, mas devíamos ser poesia. Ou poema. Mas não, somos apenas pó de pobreza porque tornamos a poesia pobre quando queremos explorá-la, quando queremos viver dela, em vez de nós fazermos com que ela viva através de nós. Estás a ver? Então, temos de transformar essa pobreza em poesia. Não é? E muitas vezes, por exemplo, perguntam-me como é que tu queres ser lembrado um dia? Era uma das minhas perguntas, mas por acaso não tive tempo para perguntá-lo. É? Não, mas é com frequência. Como é que tu queres ser lembrado? Mas qual lembrado qual? Eu quero ser vivido, depois já nunca estar, estás a ver? Como é que queres ser visto? Quero ser visto, quero ser... Estás a ver a cena? Porque quem é que lembra quem? Quem é que lembra aqueles que já partiram há 100 anos, há 200 anos, estás a ver? E há outra coisa que é importante, Mantra, que é, nós não sabemos o que será importante para os autores do futuro. Estás a ver? Ou autores do futuro, para os leitores do futuro. Como é que tu vais ser lembrado se, claro, daqui a 100 anos eles terão outros interesses que não a poesia, a poesia como ela é, não é? A poesia, não sei, será a poesia dos livros, ou se o livro ficará, por exemplo, exposto no museu,
E tu, em vez, por exemplo, tens 200 livros numa estante, traz apenas uma pena, em que lá nessa pena tens 1000 livros, estás a ver? Já não temos essa vaidade de mostrar, abrir a porta da nossa casa e de repente, estão aqui os meus livros todos, uau, não é? Mas eu apenas só comprei o livro e não comprei o conteúdo do livro. Apenas comprei estás a ver? E isso acontece com frequência. Muitos autores ou leitores compram os livros, mas não compram o conteúdo. Estás a ver? Então é preciso ter o conteúdo também do livro. Né? Por isso é que às vezes eu penso, quando falam da qualidade, mas qual é a qualidade? Qualidade, porquê? Porque eu vejo que há malta que leu grandes livros, Kafka, Dostoiévski, não sei o quê, Tolstói, mas não são pessoas de qualidade. Leram livros de qualidade, mas não foram transformados por esse conteúdo. Continuam egoístas, egocêntricos, continuam na competição, quem é mais poeta que quem, continuam com a má língua, o poeta, estás a ver? Essa competição da poesia, quem é que vende mais, quem é que não vende. Então, Eduardo, peço imensas desculpas. agora que estava a ficar bom. Mas pronto, vou ter de cortar a emissão e bem, agradecer-te Obrigado. de milhares por teres aceito o convite. E sigam a página Paradoxos para ver mais conteúdo aqui deste grande senhor. E é isso. Não esperem pelo próximo episódio, porque nós também não. Movimento. Ao ritmo da sua vida.